Olá, tudo bem? Aqui é o tio Saulo e hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade aí, né, a nosso conteúdo de matemática, de fração de um todo, certo? Na última aula, né, nós vimos a primeira parte, certo? De como nós podemos representar, é, por exemplo, quando nós temos uma pizza de 8 pedaços e tiramos 3 pedaços, como podemos representar isso utilizando números, né? E figuras geométricas, certo? E aí eu deixei uma atividade para que vocês fizessem, tá bom? E agora nós vamos corrigir antes de darmos continuidade aí ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? A primeira questão estava pedindo para representar com desenhos as figuras, né? Que eram essas frações aqui, tá bom? O item A, certo? Deixa eu só colocar aqui item A, que é a primeira questão. No item A, era a fração 5 para 7, certo? Essa fração aqui, são 7 pedaços e você tem que destacar 5, tá bom? Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Você pega aqui pode ser um retângulo. Deixa eu só desenhar melhorzinho aqui. Você pode pegar aí um retângulo. Você vai dividir ele em, peraí, 2, 3, 4. Ops, só um minuto, pessoal. Então, aqui já temos 4 pedaços, né? Precisamos de 7. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Aqui eu posso fazer automaticamente, né? Por causa do programa, mas aí no caso vocês têm que fazer e dividir assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços, tá bom? E aí você tem que destacar quantos? 5, exatamente, tá bom? Então aqui nós vamos desenhar aqui, né? Deixa eu só destacar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, pessoal? Então fica mais ou menos assim, né? Ó. Dos 7 pedaços, destaca-se 5, como se eu tivesse tirado. Então é 5 sétimos, tá bom? Professor, por que eu leio 5 sétimos? Isso aí. Em outra aula eu vou explicar para vocês como é que a gente vai ler essas frações aí, tá bom? Na próxima aula. A outra fração é 2 terços, certo? Essa fração aqui é bem mais fácil de fazer. Você pode fazer um círculo, tá bom? Você pode fazer assim, ó. Você divide aqui no meio, depois divide. Peraí, você pode dividir assim, ó. Não, melhor, você pode fazer um quadrado mesmo. Faz um quadradinho, divide em 3 pedaços. Tá aí, 1, 2, 3, né? Aí aqui você preenche aqui, né? 1, 2, 3, né? Aliás, são só 2, né? Perdão. Ou seja, dos 3 pedaços aqui, ó. Vejam só que aqui 3 é o total, né? E 2 é justamente o tanto que eu pintei, tá aqui. 1, 2, de 3 pedaços aí o total, né? Vamos agora para o item C, certo? O item C... O item C é 8 décimos, né? 8 décimos por quê, professor? Porque dos 10 pedaços tira-se quanto? 8, exatamente. Então vamos lá. 8 décimos, né? Você pode também desenhar um retângulo e dividir aí em 10 pedaços. Então divido aqui em 2 e vou colocar 3, 4, 5,
Vamos ver se já tem 10 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Temos aí 10 pedaços, beleza? Então pronto, aqui a gente já pode fazer, né? Ó. Podemos riscar aqui quantos pedaços a gente quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos pedaços tem no total? 10. Justamente o que eu disse aqui, ó. Dos 8 pedaços, aliás, dos 10 pedaços, eu pintei quantos? 8, certo? Deixa eu dar uma limpada aqui na lousa, que a gente já desenhou muito, né? Vamos voltar aqui então. Vamos fazer aí agora o item D. Perdão. O item D é 4/6, certo? 4/6, ou seja, de 6 pedaços eu tenho que pintar 4. Então você pode fazer aí um quadrado, dividir no meio, 2 pedaços, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Eu tenho que pintar quantos, hein? 4, né? Então eu faço 1, 2, 3, 4. Certo? Então tá aí, né? Ó, 4 pedaços pintados no total de 6. Beleza, pessoal? E a segunda questão era mais ou menos parecida, né? Você tinha aí, como você pode ver no grupo, você tinha aí um quadrado. Esse quadrado era dividido em 8 pedaços, dos quais estava pintado quantos? 1, né? Então você faz a segunda questão, você olha aí. São 8 pedaços, pintei quantos? 1, né? Então, essa é a fração correspondente, né? 1/8, tá bom? Mas não se preocupe em relação a como nós devemos ler essas frações. Na próxima aula eu vou ensinar a vocês, certo? Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar aí com essa noção usando as figuras geométricas, certo? Só que a gente vai aprender da seguinte maneira. Imagina só que você tem o seguinte, tá bom? Eu posso representar, isso aqui é o quê? De 4 pedaços eu pinto um, certo? Então é como se fosse assim, como se tivesse um círculo, que eu dividisse no meio e tá aqui um pintado, né? Só que além desse jeito, eu também posso escrever de um outro jeito. E esse jeito eu chamo de porcentagem. Pessoal, a porcentagem, ela é também uma maneira de você escrever frações de um todo, certo? Deixa eu só dar aqui mais um zoomzinho para vocês verem. Porcentagem, ela é utilizado esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui a gente chama de porcento. Beleza? Esse símbolo, pessoal, ele serve para nós também representarmos coisas desse tipo aqui, tá certo? Então, por exemplo, quando eu tenho um círculo, tá bom? Esse círculo foi dividido ao meio, depois dividido ao meio de novo. Então, ele foi dividido em 4 pedaços, certo? E eu pego e pinto 2 desses pedaços aqui, tá certo? Ou seja, dos 4 eu pintei 2, né? 4 é o total. Se eu pintei 2, eu pintei justamente a metade, certo? Então, dos 4, eu pintei quantos? 2, certo? Eu posso representar em formato de porcentagem, tá certo? Perdão aqui. Eu posso representar justamente nesse formato aqui, esse número aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de porcentagem, certo? Porcentagem. A gente vai estudar 2 tipos de porcentagem. A primeira delas é o 100%, o 50%, o 25% e o 10%, certo? Por que esses 4 aí, professor? Vou já explicar. Começando aqui pelo 100%.
O 100%, pessoal, ele significa... O 100% ele significa justamente o total, certo? Ou seja, a coisa toda. Por exemplo, uma pizza. O que é 100% da pizza? É justamente a pizza toda. Quando eu falo de 50%, eu estou falando da metade. Ou seja, quando eu falo de 50% da pizza, eu estou falando justamente da metade da pizza. 25% é justamente um quarto, ou a metade da metade, tá certo? Então é como se você tivesse uma pizza, você cortou a pizza no meio, depois pegou e cortou a pizza no meio novamente, certo? Então esse 25% é justamente um quarto, ou a metade da metade, tá bom? E o 10%, professor? O 10% é assim. Imagina você tem ali uma barra de chocolate e divide ela em 10 pedaços. Esse 10% significa um pedaço desses 10, tá bom? Então você tem aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês. Você tem aqui uma barra de chocolate, tá bom? Você dividiu a barra no meio. Aí você faz 3, 4, 5. Você faz aqui, ó. Olha só. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pedaços. Imagina isso aqui é a barra de chocolate, certo? Se você pegar só um pedacinho, tá bom? Deixa eu coisar aqui. Se eu pegar só um pedacinho aqui, isso aqui equivale justamente a 10%. Tá beleza? Então, é como se fosse um décimo, tá bom? Eu vou explicar depois para vocês com mais calma, tá ok? Então, pessoal, quando eu falo, tá bom? Ó, eu tenho aqui uma pizza, certo? Imagina que isso aqui é uma pizza, tá bom? Deixa eu desenhar a pizza direito, porque também... Ó, tá aqui a pizza, né? Se eu dividir... Ah, aqui a pizza desse jeito aqui, ela significa 100%, porque é o total, certo? Se eu pegar essa mesma pizza e cortar no meio, certo? Essa parte aqui, uma das metades, ó, peguei a pizza e cortei no meio, né? E agora, o que é que eu tenho? Hã? Ó, cortei aqui, né? Agora eu tenho o quê? 50%. Por que eu não cortei na metade? Não cortei no meio? Tá bom? Se eu pegar agora essa mesma pizza, cortei na metade mais uma vez. Um pedacinho aqui, esse pedaço aqui, significa o quê? A metade, ó, metade, depois metade de novo, né? Então é 25%, certo? Ou a mesma coisa do que dos 4 pedaços que eu tenho, eu tirei quanto? 1. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa, certo? Por exemplo, se eu tenho uma pizza e cortei no meio, tá bom? Dos 2 pedaços que tenho, eu peguei quantos? 1, certo? Que é a mesma coisa do que a gente acabou de ver, 50%, tá bom? As duas coisas significam, os dois números aqui significam a mesma coisa, tá bom? E aí o caso do chocolate, como eu já expliquei a vocês. Se eu pego um chocolate, corto em 10 pedaços e pego um pedaço, tá bom? Esse pedaço quer dizer 10%. Ah, professor, mas aí os pedaços não são iguais. Mas os pedaços, eles precisam ser iguais. Porque aqui no desenho ficou torto. Mas quando a gente fala de porcentagem aqui, a gente está falando de pedaços iguais, certo? Por mais que o meu desenho aqui esteja torto, a intuição é essa, certo? Você dividiu aqui a pizza ao meio. A pizza toda é 100%, certo? Dividiu na metade, um pedaço é quanto? 50%. Dividiu na metade de novo, o pedaço é quanto? 25%. Mas, agora se fosse uma barra de chocolate que você dividisse em 10 pedaços iguais, pegou um pedaço? 10%.
Tá certo, pessoal? Vou passar as atividades para vocês, ok? Relacionados a esse conteúdo, vai ser umas atividades bem leves para vocês se familiarizarem mais com o assunto, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, pode me chamar, pode falar comigo, certo? Que eu vou tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Embora seja um conteúdo novo, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de aprender, tá ok? Porque é um conteúdo relativamente, tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito exemplo que a gente pode usar, e aí a gente vai estudando, vai se familiarizando com o assunto, tá bom? E aí eu tenho certeza que, né, na próxima aula a gente já vai estar bem afiado nesse conteúdo, tá beleza, pessoal? Faça as atividades que eu passar para vocês e me mandem no privado, ok? Fiquem em casa, protejam a vida de vocês e a vida de quem vocês amam. E logo, logo nós estaremos de volta. Um abraço e até logo.